tudo bem? Estamos começando mais um podcast aqui do Grupo Marca e olha, hoje com convidados especialíssimos. Primeiro, o prefeito da cidade que mais cresce em Santa Catarina. Trata-se, claro, do Clenilton Pereira e você vai ver ele um pouquinho diferente. Já tá aparecendo ele aí? Não sei se tá aparecendo porque eu não tô vendo preview, né? Mas ele tá com a camisa do Flamengo e não por acaso, né? Porque hoje nós estamos recebendo aqui um dos caras que vai participar do jogão de bola que acontece no sábado em Araquari, envolvendo estrelas do futebol brasileiro. Futebol brasileiro eu acho que é até pouco falar isso de Júnior Baiano, porque ele é uma estrela mundial. Primeiro eu vou convidar o Júnior Baiano para dar uma boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Boa noite, agradeço o convite. Agradecer principalmente ao prefeito, né, por esse convite, a gente poder estar aqui e brincar, que é o mais importante. Clenilton, é verdade que vai ficar no outro time aí? Primeiro de nada, boa noite, né? Boa noite. Pro Júnior Baiano, nosso zagueirão. Eu fiz questão de colocar ele no outro time porque eu quero meter uma gaveta nele amanhã. Eu adoro aventura. No Júnior Baiano? Mas depois a gente vai combinar aqui. Graças a Deus, né? Ainda bem, né? É claro que a gente vai conversar bastante com o Júnior Baiano, que é uma das estrelas, mas amanhã vai ter o Neto, vai ter lá o Marcelinho Carioca, a Tirson. Quem mais? Quem mais? Ajuda aí, prefeito. Popó já dá pra ajudar em alguma coisa. O Cartoloco. Cartoloco, é verdade. Cartoloco. É verdade. E aí, mas aí também nós vamos ter que dar região. O Nardella, por exemplo. Nardella vai? Nardella vai representar aí o Jack, né? O Nardella, Júlio, não sei se tu conheceu, ele foi o maior ídolo do nosso Jack aqui. É um cara assim sensacional, né, Enio? Sem dúvida. Tá aqui no Jack, vai jogar amanhã também, tu vai conhecer ele, vai brincar lá. E aí, umas figuras regionais, deputados, prefeitos, essa jaguarada toda aí, nossa. Lamentavelmente, eu não vou poder mostrar todo o meu futebol e demonstrar o quanto eu fui injustiçado, né? Mas não vai ser dessa vez. Vamos deixar para uma próxima. Júnior Baiano, a gente falava fora do ar aqui, quem foi? Você é de Feira de Santana. Não por acaso também o seu apelido é Júnior Baiano, né? Na Bahia. Como é que você chegou no Flamengo? Conta essa história aí pra turma aqui de Santa Catarina que ainda não conhece. Eu já jogava no Fluminense de Feira de Santana, nas divisões de base, né? E tinha um treinador do time principal chamado... Até esqueci, a gente falou. Orlando Peçanha. Orlando Peçanha, que jogou no Vasco, jogou na seleção brasileira. Né? E foi um dos grandes zagueiros na época. E ele me viu jogando e me levou para fazer esse teste. Eu e mais 2 jogadores lá da Bahia. Um meia esquerda e um cabeça de área. E eu acabei passando no teste isso em 87. E aí dei início à minha carreira lá no Flamengo. E quem foi o treinador que foi lá, viu o Júnior Baiano treinando e falou: esse garoto aí tem potencial para ser utilizado no time profissional? Aí foi o Tele Santana. Clenilton. Tele Santana, um treinador qualquer. Só o Tele Santana. Não era alguém muito... Foi o Tele que me puxou pro time principal. Nessa época ainda jogava o Zico, né? Tinha grandes jogadores. Júnior também? Júnior não. O Júnior estava na Europa. O Júnior estava na Europa. O Júnior nessa época ainda não estava. Foi em 87, Júnior? Foi 87, o ano que nós somos campeão da Copa União. 87. E aí eu comecei a ficar no banco, jogar algumas vezes, né? Quando machucava alguém. Aí foi que eu dei início à minha... Ô, Júnior, você tem um currículo absolutamente incrível, né, cara? Você foi em Copa do Mundo, disputou a Copa, inclusive aquela Copa da França, que o Brasil perdeu a final para a própria França, em Paris. Você jogou na Alemanha, jogou nos Estados Unidos, jogou no Japão, não, China, né? China. Pô, você passeou pelo mundo aí, conviveu com várias culturas. Conta um pouquinho disso aí. Cara, o que foi a coisa que mais te impressionou depois que você saiu do Brasil, quando você foi jogar pela primeira vez no exterior? A primeira vez que eu viajei, na verdade, foi a primeira vez que eu peguei um avião. O Flamengo foi fazer um amistoso, 2 jogos amistosos na Alemanha, em Hamburgo, e o Zico foi. E nessa época eu fui assim de última hora. Tava até participando de uma propaganda que o Zico tava fazendo, né? Mas só aparecia nossas pernas, só aparecia só o Zico. Nada mais, nada menos que o Zico. Aí eu fui de última hora e fui com o Zico, e ali que você vai vendo como são as coisas.
totalmente diferente, né? Mas foi uma experiência muito Então, legal. tu teve que marcar o Zico muitas vezes, pelo menos em treino, né? Treinamento. E como é que era marcar o Galinho, cara? Olha, na verdade, naquela época, eu com 18 anos, cara, você sabe quando você tem uma oportunidade, você quer agarrar de qualquer forma, né? E eu, nessa época, eu não considerava o Galinho, não. O Galinho... O Galo, o Renato Gaúcho, esses caras vinham pra cima, tinha que... Eu era bem firme mesmo, mas todo mundo sabe que o Zico é um ídolo que a gente tem, né? O cara, quem conhece o Zico sabe da maneira que ele é. Super humilde, super educado, um cara que até hoje, quando eu tô com ele, eu aprendo muita coisa, né? Pela maneira de ser. Então eu só tenho que agradecer a oportunidade de ter podido trabalhar com esses caras. Você é Flamengo? Sou Flamengo. De verdade mesmo, não é fazer média? É de verdade mesmo? Deixa eu ter que cumprimentar. Pô, tá. Na verdade, eu sou Mengão. Mas já era lá na Bahia? Já era na Bahia. era na Então, Bahia. pô, então, e você passou 3, 4 vezes pelo Flamengo? Três vezes, três passagens. 3 passagens pelo Flamengo. Eu tenho 300, quase 340 jogos pelo Flamengo. Junto com o Juan, prefeito Clenilton, artilheiro, zagueiro artilheiro do Flamengo. Eu não sei quantos gols você fez pelo Flamengo, mas são... Me tiraram um para deixar o Juan... Para empatar? Pra empatar É mesmo, comigo. Eu tenho 34, o Juan tem 33. Ah, você contesta esse número então. Tá aí, então é um artilheiro. Zagueiro artilheiro. E batia bem pênalti, tá? Batia muito bem pênalti. Você sabe Mas eu treinava também, né? Bastante, claro. Ainda mais com o Tele Santana. Eu tava fé que tu ia bater pênalti. Eu torcia muito mais pra te bater pênalti que os atacantes. Eu já sabia bater pênalti. Sério? Pô, Eu não me sabia lembro bater disso, não. Sim, É? Eu treinava bastante. bem pênalti. Ô, Júnior, mas você foi campeão da Copa Libertadores e não foi pelo Flamengo. Não. Foi por aquele timaço do Palmeiras, Do Palmeiras. né? Fala um pouquinho daquele time pra galera aí, cara. Cara, aquele time foi montado para ser campeão da Libertadores. Né? Era Parmalat ainda? Era, né? Era Parmalat. Quando eu fui pro Palmeiras, que eu saí do Flamengo e a Parmalat me contratou, eu achava que eu iria pra Itália. Pro Parma, né? Que tinha aquele Parma, projeto lá, exato, né? Parma. Aí o Filipão foi, atravessou e me levou pro Palmeiras. Fiquei feliz porque tinha muitos amigos lá, o Paulo Nunes, que a gente subiu junto no Flamengo, né? O Zinho também. E fiquei muito feliz. E o time foi montado para ser campeão da Libertadores. E a gente fez uma Mercosul, né? Que foi o teste. A gente foi campeão também da primeira Mercosul. Fomos para a Libertadores e fomos campeões. E a Copa do Mundo, cara? 1998 na França. 98. Aquele time era muito forte. A gente tinha uma expectativa, né? Que seria o Penta em 98, né? Essa era essa a expectativa. O que deu errado? A França era muito superior, cara? Não, cara, é porque a gente brasileiro, a gente sempre pensa que tem alguma coisa por trás dos acontecimentos, né? Infelizmente o Ronaldo passou mal. Eu aqui não sei dizer se foi ataque epilético ou convulsão, né? Mas ele passou mal, que eu vi. E aquilo abalou o grupo. Eu falo até por mim, porque no jogo, eu lembro que eu tive uma falha bizonha, a bola passou. Porque a bola estava rolando e eu ficava olhando para o Ronaldo, preocupado. Vai, se acontece alguma coisa de novo, se o cara passar mal, se o cara cai. Então, eu acho que, não tirando o mérito da França, mas se não tivesse acontecido o que aconteceu com o Ronaldo, com certeza a história seria outra. Você acha que aquilo impactou realmente no grupo? Com certeza, com certeza. Algo semelhante com o que aconteceu no Brasil, né? O Neymar acabou se machucando lá contra quem mesmo? Esqueci quem. Contra a Colômbia. Colômbia. Levou aquela Isso. joelhada nas costas. Joelhada nas costas. Não que vai justificar 7-1, né, gente? Mas que Mas a bala. a bala, né? Com E certeza. ali tá todo mundo com sangue no olho, né, Júnior? Tá todo mundo com sangue no cara, olho. Se um relaxou, o outro vai pra cima, né? E quando você perde o seu principal jogador, quando acontece... Tô falando o que aconteceu com o Ronaldo, né? Uhum. E o Ronaldo, um cara muito amigo nosso, um cara... gente boa também demais. Deve ser a mesma coisa que aconteceu com o Neymar. Neymar, né? O Neymar é um moleque educadíssimo, já participei de alguns jogos com ele, é um cara super do bem, um moleque gente boa pra caramba. Então quando isso acontece, com certeza abala o grupo. Vamos falar um pouquinho desse evento de amanhã.
Pô, todo mundo, principalmente fora do eixo, né? Nas grandes capitais, o pessoal está familiarizado com os atletas como você, que disputaram Copa do Mundo, mas não é o caso, por exemplo, nosso aqui, né? Joinville, Araquari, a gente não vê com frequência esse tipo de atleta. Como é que é isso? Faz parte da rotina de vocês? Viajar com frequência, fazer esse tipo de evento? Faz. E eu fico muito feliz, cara, quando eu tenho oportunidade de ir em algum lugar que eu nunca fui. Né? Porque quando você é profissional, você sabe que você joga mais nas capitais, né? Porque eu no Flamengo, você vai jogar contra o time de São Paulo, na capital. Não é? Porto Alegre, Belo Horizonte. São poucas equipes que é do interior, então você não tem oportunidade. Quando você joga também, você não sai do hotel. Você chega no hotel, concentração, jogo, acaba o jogo, volta pro hotel, pega o avião, volta para casa. E hoje, depois que eu parei de jogar, tô tendo oportunidade de ir em muitos lugares que eu nunca imaginaria estar ali com a galera. E eu fico muito feliz porque as pessoas te veem de perto e vê que você não é diferente de ninguém, né? Porque as pessoas acham que um jogador de futebol é diferente. Deus, né? Porque só vê você ídolo, na televisão, essas coisas. Mas eu falo por mim, né? Não falo nem pelos outros. A gente é igual a todo mundo, a gente só uma profissão que todo mundo gosta, mas que eu sou igual a todo mundo e procuro tratar todo mundo bem, cara. Treinadores, cara, quem foram assim os... Pô, você já falou que começar com o Tele Santana, né, cara? Olha só o nível. A memória falou Felipão. Né? Quem foram assim, vamos lá, não sei se você fica à vontade para falar, mas quem foram o top 5 aí de treinadores que você trabalhou e por quê? Assim, o que você achava de legal em cada um deles assim? Cara, todo mundo sabe que o Tele Santana é um dos melhores que... Acho até que pela opinião pública, né? Todo mundo fala isso. Felipão foi um cara que eu trabalhei pouco tempo no Palmeiras, mas foram quase 2 anos, mas um cara que eu gostei muito também, tenho como um grande amigo meu. Né? Joel Santana é um cara muito diferente, né? Um cara de papo, um cara de grupo. Gosto muito do Oswaldo de Oliveira. Esse cara também me surpreendeu da maneira de ser, um cara muito, muito honesto, não é? Aí o quinto vai dar problema. É mesmo? O Luxemburgo treinou? Trabalhei com o Luxemburgo, mas pouco tempo lá no Flamengo. E quando você foi para o São Paulo, quem que era o... Tele Santana. Era Tele. Então o Tele sabia, né? Vai pra cá. Vem comigo aqui. Então, tá certo. Agora está acontecendo no Brasil essa invasão de técnicos portugueses. Os brasileiros vão muito para a Europa, eu acho que eu não vejo problema também dos estrangeiros virem para cá. Mas você percebe como um jogador profissional de altíssimo rendimento que você foi. Porra, titular de time de Copa do Mundo que não foi campeão por acaso, né? Campeão de Libertadores. Então. Você percebe nesses treinadores que estão vindo aí algo assim muito acima para justificar essas contratações? O que você tem a dizer a respeito? Eu sou muito crítico em relação a tudo que se faz, né? Eu acho que se você colocasse um treinador brasileiro com as contratações que esses clubes fazem, com certeza eles também iam conseguir bons resultados. Ganhando títulos, conseguindo bons resultados, né? Chegando perto de títulos aí de grandes competições. Mas quando você contrata um treinador brasileiro, um treinador até que já tem nome, coloca num time e que você não faz contratações, aí você vai esperar o que desse treinador? Você quer que esse treinador faça um milagre que é muito difícil, né? Então você entende que está mais associado ao grupo que o cara trabalha do que exatamente... Claro, né? Claro que sim. Jorge Jesus, quando veio, né? Que depois do Jorge Jesus que virou essa febre toda. Mas o Flamengo... Já vinha bem. Vinha bem, mas investiu muito com a contratação de Jorge Jesus, começou a contratar grandes jogadores, não é? Qual foi o outro clube? Palmeiras. O Palmeiras sempre investindo, porque o sonho do Palmeiras, a gente sabe disso, que é ser campeão mundial, né? E o Palmeiras, o primeiro presidente que começou a investir no Palmeiras foi o Nobre? O Nobre, não é? O Nobre começou a investir, depois veio a Grefisa e a mulher tá aí investindo. É claro que você vai alcançar alguns objetivos. O Atlético Mineiro,
né? Investiu muito, trouxe jogadores de fora do país, jogadores de alto nível. Claro que vai conseguir alguns. E daí ele trouxe na época o Sampaoli, mas o Sampaoli não conseguiu o título pelo Galo, não, né? Santos, né? E aí... Mas tem muito mais fracassos pra gente lembrar, né? O Vasco tentou treinador português, eu acho que não foi bem. Mas aí também tem... Que é aquilo que você estava falando antes, né? Tem os dois lados, né? Não adianta você trazer um treinador se você não tem investimento. E esses times gigantes, Grêmio, Cruzeiro, quem é que tá na Série B esse ano mesmo? O Vasco. O Vasco. Botafogo voltou. Botafogo não costuma ficar muito tempo lá. Desculpa aí, foi só um comentário. Você é botafoguense. Não, foi um comentário. O meu sobrinho é botafoguense também. Como é que é o nome do seu sobrinho? Gabriel. Grande Gabriel. Tem pessoas de bom gosto. Depois tu vai entrar aqui para mostrar aí. Tem uma turma fantasiada aí. Mas até perdi. Falou do Botafogo, me perdi. Não, mas esses times grandes que caíram. Como é que faz, cara? O seu amigo Ronaldo Fenômeno entrou numa boa, né? Ele tá lá tentando resgatar o Cruzeiro. Eu não sei, porque às vezes a gente lê que tá tendo algum problema, né? E talvez não esteja. E a gente não sabe. Com certeza o Ronaldo não vai entrar em furada. O Ronaldo é um cara super inteligente e as pessoas que sempre estão do lado dele sempre quer fazer ótimo trabalho. E principalmente financeiramente. O Ronaldo não entra para perder. Torço para que o Cruzeiro volte, torço para que o Vasco volte, para que o Grêmio volte. Na verdade, eu não torço para esses grandes clubes. Eu sou Flamengo, gosto muito do Palmeiras, joguei no São Paulo, respeito muito esse time e assim torço para que os clubes brasileiros possam ter uma gestão bem, assim, um pouco mais transparente e honesta, né? Você sendo um atleta que sempre foi... Isso é de conhecimento de todo mundo. Você sempre teve uma remuneração acima da média do jogador brasileiro, né? Por questões óbvias, né? Você é jogador de seleção em clube grande. Mas você chegou a conviver com problema de salário atrasado em clube grande? Flamengo, às vezes que eu trabalhei no Flamengo, convivi com isso. No Vasco, fiquei muito tempo sem receber salário. No Inter, em Porto Alegre, também fiquei muito tempo sem receber salário. Mas as coisas mudaram, né? Antigamente, a gente ganhava bem, mas não é o bem que é hoje, né? Hoje. É uma outra realidade. A gente ganhava bem, né? E você tinha que se programar, você tinha que guardar dinheiro, porque você sabia que os clubes iam atrasar para você ir ali e você poder pagar suas contas, você, né, resolver o problema financeiro. Mas hoje não, hoje é muito difícil um clube atrasar salário. São pouquíssimos, e quando atrasa é 1 mês, 2 e já paga. Eu já fiquei 6, 7 meses sem receber salário. Mas quando você fala em 6, 7 meses, é 6, 7 meses mesmo que não caiu nada? Nada. E daí torcedor às vezes dando dura no jogador, deve ser muito complicado conviver com isso. Ainda ter que escutar torcedor falando merda no seu ouvido. Eu acredito, porque os caras não têm ideia do que... Porque o argumento mais recorrente, né, Clenilton, do torcedor é o seguinte... Poxa, mas os caras ganham bem. O que tem se atrasar um pouquinho, né? Essa que é o argumento. Em relação a salário atrasado, deve ser terrível, principalmente por causa disso. Mas depois o pessoal paga? Como é que funciona? Paga. Você tem que entrar na justiça, esperar uns 10 anos para receber. Que dureza, hein? O problema é esse. Mas recebe. Demora, mas recebe. E você já jogou contra o Neto do seu tempo? Ele ainda era profissional quando você começou, né? Eu acho que eu joguei contra o Neto. Mas eu tenho uma lembrança do Neto que todas as vezes que eu encontro com ele, eu falo que eu tava no banco, Corinthians e Flamengo no Maracanã, o Neto me acertou um chute, cara. Quase do meio campo. Ele chutou bem do lado direito, assim, um pouquinho depois do meio campo. Ele deu um chute, cara, que a bola entrou lá no ângulo. E eu, novinho, eu já contando com o dinheiro do bicho. Vai ser empate, vai ter tanto, tal, a gente já vou comprar. Neto foi e roubou meu bicho. Toda vez eu falei isso com o Neto. Amanhã, na hora de definir os times aí, prefeito, já tem que ficar de olho nisso aí. Não, o Neto tá no meu time. Ele tá no teu time? Tá no meu time. Mas tem certeza que vai deixar ele de marcar? O Júnior Baiano? Sabe quem é o parceiro de zaga dele? É o Caio, o prefeito de Rio Negrinho.
Eu não conheço ele, Não, mas gente então boa demais. mas deve dar Eu falei hoje, o Caio, ele é baixinho, eu falei, Caio, teu parceiro de zaga é o Júnior Baiano. Pô, cara, que diferença de negócio. Aí ele foi campeão, moleque bom de bola, ele sabe jogar, não é bobo. Aí eu falei, cara, eu coloquei o Júnior Baiano do teu lado, cara, a moral que eu dei pra ti, cara. 1,97, 5? Qual é o oficial aí? Quase 96, 195,9. É, e o quanto que tem lá o prefeito? 1,54? Não, minha altura, baixinho que ele é 1,70, né? Ô, Júnior, uma pergunta. Qual foi, assim, o cara que tu marcou e disse assim, pô, este foi o melhor cara que eu marquei até hoje? Ah, cara, Tem? tiveram alguns, né? Eu não... Uns 3, assim, tipo, esses aí são diferenciados. Edmundo, Romário, Bebeto, esses caras. O Romário era o cara da área mesmo, quando ele fala assim, ele era diferenciado? Romário era muito bom. Romário era inteligente, quando era mais novo, rápido, né? Saía do meio campo, recebia a bola na frente. Romário era muito inteligente. Aquela jogada de área que ele tinha aquele biquinho, aquela coisa que tornava fácil, né, cara? Vendo Parece ele, que parecia fácil aquilo, Boa né? impulsão. Romário foi craque, cara. Assim, tem jogadores que é até difícil você falar porque é muito acima da média. O fenômeno, assim, ele era, Outro. é fenômeno mesmo, né? Acima da média. Além de bom, a força que ele tinha era muito grande, né? Força, qualidade técnica, velocidade. O Ronaldo O Ronaldo só tinha um defeito. Ele não gostava de disputar a bola na cabeça. Ele tinha, não sei se era medo, mas ele tinha um pouco de receio. Mesmo assim, ele fazia alguns gols de cabeça. Mas tirando isso, o Ronaldo era fenômeno. Cara. O Imperador, chegou a jogar o Imperador? Eu joguei contra o Adriano, mas o Adriano era muito novinho. Eu tava no Vasco, ele no Flamengo. Mas já tinha aquela força, aquela explosão dele. Eu lembro que ele me deu um drible e ganhou na força mesmo, eu querendo pegar, não dava não. E ele novinho, hein? Mas ele ficou um cavalo, quando ele foi pra lá, né? Depois que ele foi pra Itália, ele pegou o corpo, né? E você jogar no campeonato italiano, que é a marcação muito forte, é muito pegado, aí... Foi ganhando força, isso também foi preparando ele, né? Aí você vai deslanchando. Aí o cara vira o Imperador lá. Ô, Júnior, uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque a gente gosta de futebol pra caramba, mas a gente não sabe o dia a dia. Vocês percebem as coisas que talvez a gente não consiga perceber. Por exemplo, o pessoal fala, futebol europeu hoje é uma outra modalidade. Claro que a gente sabe que tem lá os sul-americanos, os africanos, os atletas e aqueles grandes times são praticamente seleções, né? Você vê essa diferença absurda mesmo desses clubes europeus em relação a esses times fortes do Brasil de hoje, Flamengo, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras? Eu vejo até porque os jogadores europeus eles têm uma coisa que o brasileiro, assim, hoje tem mais, mas a obediência tática dos europeus é uma coisa absurda. O que o treinador pede para fazer, eles vão fazer ali na ponta do casco. E o brasileiro não. O brasileiro às vezes já quer improvisar, já quer dar uma enganada, já quer cortar caminho. Ô, Júnior, o que tu tá falando aconteceu agora no Flamengo. Paulo Souza chegou e o Marinho veio pro Flamengo. Eu gosto do Marinho. Só que o Paulo Souza segura um pouco ele porque ele não era aquele cara disciplinado. Ele não cumpria aquilo que o Paulo Souza colocava. Então ele é um cara bom pra caramba, mas ele é o brasileiro, brasileiro. Aquele cara que inova, ele é driblador, então ele não segue ali a disciplina. A né? risca, é mais ou menos isso, né, Júnior? É mais ou menos isso. E quando você vai lá pra fora, às vezes o brasileiro demora a entrar no ritmo por causa disso. Você percebeu isso na Alemanha, por exemplo? Na Alemanha, quando eu cheguei, quem me levou foi um treinador holandês, Ademos, que ele tinha trabalhado com alguns brasileiros. E ele gostava muito de trabalhar com brasileiro. E conversou com o Tele Santana e tal, e o Tele na época não queria me liberar, tal. Tinha outros clubes querendo me contratar, e o Tele não me liberava porque via que os clubes que me queriam não eram bons clubes. Aí pra Alemanha, depois que ele conversou com o Ademos, ele me liberou. Mas mesmo assim, eu como zagueiro, eu que tinha assim, ainda mais com o Tele, né? Com o Tele falava, eu tinha que fazer tudo, meu paizão. Então a gente tinha que fazer tudo na risca. Eu tive ainda no início não é problema, mas assim, fiquei perdido um pouco por essa obediência tática dos caras, né? Que às vezes
Às vezes dava pra você, além de você fazer o que o treinador pedia, dava pra você fazer alguma coisa a mais. E os alemães não faziam e eu tentava fazer e eles ficavam putos comigo porque eu Era pra fazer o seu. Cada um no seu quadrado ali. tinha que fazer o meu. Cara, tira uma dúvida pra mim, cara. Fala. Eu vejo os jogos lá da Europa, aqueles times lá que tem 2 alemães, um africano não sei de onde, um argentino, um sueco, e daí daqui a pouquinho dá uma confusão, um manda um pra não sei onde, o outro fala não sei o quê. Que língua que fala esse povo, cara? O cara, xingar o cara aprende logo. Tem jeito. A primeira coisa quando você chega num país é você... que os caras te ensinam é te xingar. Então você aprende logo. Mandar o cara para aquele lugar, xingar, não é nada. Isso aí é normal. Eu fico imaginando o juiz, cara. Às vezes dá algum lance polêmico, aí chega 6 ali, né? Um argentino, um brasileiro, um sueco, um inglês, um africano, e os caras tentando tirar satisfação. Eu fico imaginando, cara, o que esse povo tá falando ali, cara? Mas hoje a maioria o inglês, fala inglês. O inglês deve prevalecer hoje, né? Principalmente aquele basicão do inglês você fala. Então isso é fácil. Na Alemanha, como que tu fazia? Na Alemanha eu aprendi a xingar em alemão. Só não xinga por aqui que tá cheio de alemão mesmo. É que era um holandês. Mas no início eu falava com ele em espanhol, italiano, que ele falava um pouco italiano. Italiano é fácil de entender, né? E um pouco de português. E o alemão eu fui aprendendo com o tempo. Mas hoje só se eu voltar a escutar muito alemão. Esquece, né? Pra voltar a lembrar das coisas. Cara, estamos falando com Júnior Baiano, integrante da seleção brasileira em 98, vice-campeão do mundo. Deveria ter sido campeão aquele time lá, porque era um timaço. Choramos aquela Copa. Né? Eu chorei mais do que o Júnior Baiano, tenho certeza. E o Júnior Baiano, campeão da Libertadores, campeão brasileiro pelo Flamengo. Flamengo e Vasco. Vasco também. Zagueiro artilheiro, temos uma informação privilegiada aqui, que ele tem um gol a mais que o Juan, certo? Então, qual é esse gol que não está contabilizado? Isso é o Miguel. Sim. Não é Miguel não, tá lá, eles sabem. Eles erram de propósito? Eles querem deixar o Juan coladinho comigo. Então, amanhã, sábado, 4 da tarde, o estádio... Na verdade, né, Clenilton, o estádio ali é a primeira etapa, né? Etapa, só Na verdade, o campo. O projeto é maior, né? Explica um pouquinho. O que a gente está fazendo lá? O Júnior entender também. O esporte tem um negócio sensacional, né, Júnior? Não existe. Eu sou fã do esporte, futebol nem se fala, né? O brasileiro é apaixonado por futebol, né? E a gente quer fazer um estádio em Araquari. Eu comecei a ver a tendência de grama sintética. O Atlético Paranaense fez isso, o Palmeiras fez e está vindo a tendência. E lógico, é muito melhor por tudo. Lógico, a dificuldade da gente é o joelho só, né? Dá uma atrapalhadinha no joelho. Mas a manutenção é outra e está vindo a tendência. O que eu fiz? Vim aqui na Arena, em Joinville, perguntei o tamanho do estádio. 105 por 68. Vou fazer um tamanho oficial, e eu vou começar a fazer. Aí eu licitei, eu fiz a primeira parte do estádio, já estamos fazendo o projeto da arquibancada, da iluminação. Então, eles são várias etapas. Então, o que eu estou fazendo? Estou inaugurando agora o campo. E aí tem que ter Jogo das Estrelas, tem que ter. Porque assim, quem não conhece o Júnior Baiano? Então traz o Júnior Baiano, tu traz aqui Neto, Marcelinho Carioca. O amante do futebol, mas vai ter muita gente lá vendo isso, querendo fazer foto com o Júnior, né? Fazer essa resenha é muito legal isso. Então, o estádio pra gente, ele vai ser feito em várias etapas. Primeiro do campo, depois de arquibancada, iluminação, e tem ali uns 30 mil metros quadrados que eu vou usar tudo pro estádio. Estacionamento, que vai fazer um negócio bem legal mesmo. Agora que a gente falou do Marcelinho Carioca, como é que é o Pé de Anjo, né? Pé de Anjo. Você jogou com ele ou contra ele? Como é que é a história sua de Marcelinho? Marcelinho, a gente subiu juntos nós subimos juntos no Flamengo. No Flamengo subiu uma turma, eu, Paulo Nunes, Nélio, cara, jogava muito. Piá, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Fabinho, Marquinho, ainda tinha um cara que jogava demais, eu não sei como esse cara não... Luiz Antônio era um meia também, Djalminha. Então, esse grupo a gente subiu junto, né? Do amador, tal, a gente foi campeão da Taça São Paulo, e a gente subiu junto pro profissional. Só que na época, não era só o Flamengo, a maioria dos clubes, eles contratavam mais os caras mais experientes, né? 32, 33 anos. Aí não dava tanto valor como era hoje, né? Que dá pra base. Então a gente saiu de lá. Djalma saiu, o Marcelinho saiu, eu saí.
E aí foi saindo a galera. Mas se fosse hoje, com certeza, o pensamento dele seria diferente. Cara, o Djalminha, pra mim, ele é até injustiçado, porque eu acho que ele é um dos caras que mais jogava futebol bonito na história, cara. Djalma um gênio da bola, né? Jogava muito Jogava mesmo. muito. Mas Djalma até hoje tem uma personalidade muito forte, né? Você acha? Com isso você tá querendo dizer que isso talvez tenha prejudicado ele? Tem atrapalhado. Aquela vez que ele não foi na Copa do Mundo foi por conta disso, né? Ele discutiu com o treinador, né? Dele. Na verdade é porque as pessoas só vê o que quer, né? Só vê o Djalminha empurrando assim, tipo, né? Mas o cara xingou a mãe do Djalminha, xingou o Djalminha e não tem que aguentar. Sangue, né? aguente, pô. Sangue na veia. Foi isso. Mas é um cara que, com certeza, era pra ter disputado uma Copa do Mundo aí. Certeza. Sangue quente, 2 cartões amarelos. Eu via isso muito com você. Aí daqui a pouquinho eu pensava, calma, cara, calma. Não teve calma. Como é que faz? Não tinha jeito mesmo? Pô, cara, eu sempre fui um cara assim que eu sempre procurei defender meus companheiros. Independentemente se eles estiver certo ou errado. Fechado. Eu tava ali com eles. E muitas vezes sobrava pra mim, porque eu saía lá de trás, grandão, pra ir lá discutir com um cara que meteu a porrada no Marcelinho, ou meteu a porrada no Paulo Nunes, e sobrava pra mim. Era o xerifão, e aí o cartão era... tipo isso, né? Porque a gente vivia junto, a gente morava na concentração juntos e tal, então muitas vezes sobrava as coisas pra mim, porque eu tinha esse jeito de sair lá de trás e comprar o barulho dos colegas. Os grandes centros de futebol do Brasil, me corrija se você não concordar, mas são Rio, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, né? São ali onde estão os grandes clubes ali. Claro que a gente não vai desrespeitar a tradição do Bahia, o Sport Recife, né? O Goiás, enfim. Mas esses Paraná são... agora, Curitiba, até aqui em Curitiba, tem o Atlético Paranaense, Curitiba tem bons times, mas é inegável que é ali que estão os grandes clubes. E me parece... assim, eu consumo muito futebol, e o Rio de Janeiro talvez seja o lugar mais legal, porque o pessoal brinca mais, a relação, tem mais zoação entre os jogadores, é uma impressão que eu tenho, eu estou equivocado. Eu não sei como é que eu vou te explicar, mas o Rio de Janeiro, o carioca em si, é zoador, né? Uhum. Tudo eles querem te zoar, né? Botar pilha, né? Leva as coisas mais pro lado da boa sacanagem. Uhum. Né? Então facilita mais pro atleta que chega na cidade. Porque Rio de Janeiro, praia pra caramba, né? Samba, tudo que é lugar. Tem o Botafogo. Né? Funk em tudo que é lugar. Uhum. Daí quando você joga no Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo, a galera considera, a galera respeita. Em qualquer lugar que você vá no Rio de Janeiro, se souber que você é um atleta de algum clube desse, a galera te respeita pra caramba. Então, eu acho que o Rio de Janeiro é mais tranquilo para um atleta se destacar. Uhum. E no Internacional você passou... Não recebia, né? Tava ruim a situação. Mas foi rápido também. Foi logo no início que o... Como é o nome do presidente? Eu esqueci o nome dele. Foi ele que fez o grande trabalho no Inter, que o Inter depois foi campeão do mundo e tudo. Mas quando eu cheguei no Inter, o Inter estava financeiramente muito mal, né? E eu fiquei muito tempo sem receber. E eu fiquei pouco tempo, fiquei 7, 8 meses no Inter. Qual foi a sua maior alegria no futebol? Falando do ponto de vista de atleta, né? E a sua maior frustração? Você é capaz de citar essas duas situações? Rápido. Maior alegria é quando você é convocado para uma Copa do Mundo e, né? Aí você sabe que seu trabalho foi bem feito. Você contava com isso? Contava. Tinha certeza? Tipo, vou ser convocado? Tinha certeza, só estava esperando anunciar. Você tem uma certeza, mas enquanto não sai o seu nome, você fica ali. Será que alguma surpresa, essas coisas? Porque sempre acontece, né? Mas quando eu cheguei na seleção, eu comecei a jogar, tal, titular. Então você fica mais tranquilo.
E a maior frustração foi aquela decisão que a gente perdeu para a França. Ah, sem dúvida, né? Eu acho Da que... maneira que foi e como foi, né? E depois você chegar no Brasil e as pessoas estarem falando um monte de besteira, falando que... É porque, na verdade, o que se falou foi uma teoria da conspiração, e eu acho que o seu colega de seleção, Roberto Carlos, talvez tenha contribuído, porque eu lembro que o Roberto Carlos falou um dia, quando eu parar de jogar, lembra que ele falou? Eu vou contar o que aconteceu. Não foi o Roberto, não, foi Edmundo que falou. Foi Edmundo? Foi. Foi Edmundo? É que o Edmundo era o substituto Exato. imediato do Aí ele do falou Ronaldo. isso, que E como ele... ele não jogou, acredito que ele pode ter ficado chateado. Ele ficou chateado e falou essa besteira. Ele tava nervoso. Falou, e isso, o Júnior falou uma coisa verdade. O brasileiro, ele sempre quer ter um... Porque se teve alguma coisa a mais, eu não participei dessa reunião. E você estava lá, né? Né? Então ninguém melhor do que perguntar para a fonte que estava lá. Eu acho que ele ficou chateado e falou besteira. Mas assim, a pior frustração. A pior coisa, eu trocaria todos os títulos por esse título aí de campeão do mundo. Acredito, né? Acredito. Porque é uma coisa que você fica marcado pro resto da vida. Em qualquer lugar do mundo que você vai e você fala que você é campeão do mundo. É uma marca gold, né? Ô, Júnior Por isso tem que respeitar o Zagallo, né? O Zagallo O que esse cara fez de dar esse dinheiro, né? é isso. O cara é 4 vezes campeão O Zagallo do mundo, cara. é brincadeira, né? Tem que achar pra esse cara, né? A gente fala com o Zagallo. Cara, ele foi campeão como técnico, como jogador, como auxiliar. É 2 vezes como jogador que foi, ou 2 vezes como auxiliar? Não sei. Não sei Ele se foi foram 4 2 vezes. Eu acho que ele foi 2 como jogador, né? 2 como jogador, como auxiliar e como técnico. É isso que, né? Técnico em 70 e auxiliar com o Parreira. O Parreira, em 94. E em 58, 62, eu acho que ele estava como jogador. Agora, você falou aí uma coisa, de qualquer lugar que você vai ser conhecido. Né? E isso faz parte da rotina das pessoas que são famosas. Jogador de futebol é famoso. Isso é bom, é ruim? Como é que era essa coisa de, porra, em qualquer lugar que o Júnior Baiano chega, às vezes não é chato? Tipo, você tá ali, sei lá, fazendo alguma coisa sua aí. Não, eu não sei hoje essa galera que joga, né? Até porque isso aqui hoje É verdade. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque você perde totalmente sua privacidade. Na minha época tinha telefone, tirava foto. E olha lá. Mas a foto saía tão embaçada que o cara Mal dava. Ou ele ali, ou foi ele aqui. Falava, Era autógrafo, né, Júnior? É mentira, não sou eu não. Mas você via que era você. Na época ali era mais o autógrafo. Era muito mais autógrafo. Né? Que não tinha telefone. E você tirava até foto, mas as pessoas que andavam com aquela... umas câmerazinhas assim. Cara, eu não reclamo. Eu não reclamo. Eu acho maneiro pra caramba quando as pessoas me reconhecem. Então é bacana. E trato todo mundo bem, cara. Eu faço isso porque depois que eu parei de jogar, eu viajei muito com o Zico. O Zico tem um projeto das escolinhas dele, né? Zico 10, que ele coloca nas cidades e sempre em prefeitura e tal. E eu viajei muito com o Zico. E via o Zico com uma paciência. Sim, eu tive a oportunidade de ver esse projeto que você fala com o Zico. O Zico com a paciência, as pessoas passando no aeroporto, senhoras no aeroporto pedindo para tirar foto com ele. E ainda ter que abrir mala e ir lá pegar uma câmera para tirar foto. E o Zico ficava ali paradão, conversando, esperando. Então, legal ouvir isso, né? Então, se o Zico faz isso, quem sou eu? Quem sou eu para fazer? Pelo amor de Deus. Ô, Júnior, parou que ano de jogar? Eu parei em 99. Quando tu parou? O último 99 não, 2009. 2009. Quando tu parou assim? O ano que o Flamengo foi campeão brasileiro. 2009. Parou, né? Quando tu parou, aquela sensação, tu jogou desde 87 até 2009. Aí, de repente, tu não vai jogar mais. Qual é a sensação, cara? Cara, eu vim me preparando, cara. Eu vim me preparando. Quando eu joguei no Inter, que eu saí do Inter, eu fiquei quase 2 anos parado. Eu não queria mais jogar futebol. Porque da maneira que eu saí do Inter, eles me mandaram embora, assim, não sei porquê. E eu fiquei muito chateado. Fiquei 2 anos sem jogar futebol. Aí meu filho era pequeno na época, o Patrick. Ele começou a crescer e eu saía muito com ele e ele via na rua as pessoas pedindo autógrafo, foto, essas coisas. E pediu para eu voltar a jogar futebol. Aí eu fui me preparando e tal, e dei a sorte de voltar pro Flamengo.
Voltei pro Flamengo. O Júnior entrou como diretor. Acho que o Márcio Braga voltou. E eu encontrei com o Júnior na churrascaria. O Júnior... vai voltar. Eu voltei. Mas assim, eu já fui preparando... Eu já tava meio de... Sabe, aquele negócio de ter que treinar todo dia, viagem. Tal. E meu filho tava crescendo, o Patrick, muito apegado comigo. Eu sentia muita falta dele. Então, eu fui me preparando. Então, quando eu parei, eu... Tava tranquilo. Tranquilaço. Agora, eu tava vendo esses dias, pessoal falando de futebol, né? A vida que esses caras levam não é fácil. Uma dedicação, uma disciplina fora do comum, concentração, larga a família. Não, você vive só para aquilo, cara. Você não tem vida social, né? A grande verdade é essa, porque você joga no domingo, ainda mais quando você tá em várias competições. Você joga no domingo e tem jogo. Você joga no domingo Campeonato Brasileiro e tem uma Libertadores. Copa do Brasil, enfim. Na quarta. Então você joga no domingo, qualquer lugar que seja, aí segunda à tarde você tem que estar no clube, né? Quando não tem que viajar. Você joga no domingo, você volta na segunda à tarde você tem que ir pro clube. Aí terça-feira você treina, concentração. Você fica quarta-feira o dia todo concentrado, vai jogar à noite. Joga, vai chegar em casa 1h da manhã. Até você conseguir dormir. Às vezes até por causa daquela adrenalina. Exato, toda, né? Até você conseguir dormir. Aí você vai tomar essa cervejinha em casa, na casa de um amigo, para poder relaxar. Na quinta, treina à tarde de novo. Sexta, treino, sábado, treino, concentração. Viaja, preso no hotel e tal. E aí vai. E é aquele tal negócio. Olha aí, tá só viajando aí, Recife, Belo Horizonte, Buenos Aires, Europa. Mas na verdade, o pessoal esquece que tem o trajeto, né? Que demora. Mas você não aproveita nada. Aeroporto, hotel, jogo, hotel, aeroporto. Para jogador, final de semana significa trabalho. Basicamente é isso. Só quando tem um jogo no sábado. Mas a vida é assim mesmo. Eu, pelo menos, eu amava o que eu fazia, cara. Eu amava, eu gostava de ficar concentrado. Primeiro, não gastava. Pô, comia e bebia de graça. Né? Pô, é bom demais. Aí viagem. Só era ruim quando perdia. Mas tirando isso, pô, avião pra cima e pra baixo toda hora. Tu viaja... Ô, Júnior Baiano, você viveu dois momentos do futebol brasileiro. Você viveu os anos 80, com aquele Maracanã legal. Eu achava, pelo menos, aquele Maracanã legal com a geral, que cabia 100 mil pessoas. 90, né? Eu acho aquilo lá muito legal, né? E agora essas arenas, que também tem o seu charme, mas eu, pessoalmente, eu achava legal quando o time entrava em campo, aquela papelada, um esporro da torcida, não sei, como é que você vê isso? Eu não gosto de falar isso, saudosista, coisa de velho, mas eu achava legal. Como é que você pensa? O que eu penso que poderia melhorar a estrutura física dos estádios, mas não perder o que a gente tinha de legal, que era você entrar você chegar no Mineirão, e ter 90, quase 100 mil pessoas. Você chegar no Maracanã, ter 100, 110, 120, 130. A geral. Né, com a geral. Né, o Mineirão também tinha. Né, no Grêmio, o antigo Olímpico. É legal você ter esses estádios hoje. Porque assim, você chega um ônibus para ali do lado do vestiário, você vai entrar tranquilo e tal. Como são os estádios na Europa, né? Mas que poderia melhorar essa parte física né, por fora, melhorar dentro também, mas não deixar assim tão... ficou muito europeu. Gourmet. Esse protocolo aí, cara, de entrar todo mundo juntinho, agora vamos executar o hino nacional, e eu vejo que a maioria dos jogadores estão lá entediados ouvindo aquilo lá. Como é que é isso aí? O que você pensa sobre isso? É a mesma coisa? É legal, você acostuma, né? Você acostuma. Eu gostava de entrar já correndo, que eu ia pro lado da torcida, dos times que eu jogava, né? Falo sempre do Flamengo, porque eu joguei muito tempo no Flamengo. Mas assim, quando você via Maracanã cheio, do lado da torcida cheia, pô, era... Hoje não, hoje você entra ali tranquilinho. É bom. Eu não vou falar que não é bom.
Mas se fosse eu, preferiria... Eu lembro que era uma estratégia dos times, né? Zé, Porra, vamos entrar junto com os caras aí, porque se a gente não entrar junto, aquela pressão toda, né? Tem isso pra não falar do juiz, né? Que o juiz era um episódio à parte quando entrava. Hoje não pode nem mais xingar o juiz. Pô. Pois é, rapaz. Perdeu a graça. Tem umas coisinhas que eram chatas no futebol, né? Mas fala aí, essa coisa chata de folclore. Ô, Júnior, tem um monte de história tua assim, né? É verdade aquela história que tu chegava e virava a chuteira assim na trava e não, batia? É verdadeiro. O Zé Roberto, cara. Zé Roberto tem língua de... Pô, língua é bom com batata. Não, mas era isso mesmo. Era isso, eu fazia isso. Chegava na trave, no escanteio e... Pim, pim. Batia assim, ó, e fazia o barulho da tarraxa de alumínio. Pra intimidar? E chamava o massagista. Tá folgada a tarraxa. O cara olhava e falava, ih, cara. O cara corria. Mas Zé Roberto é linguarudo, hein? Júnior Baiano, você integrou aquela seleção de 98 que o Brasil não tem medo de jogar com ninguém. Isso é fato, né? O Brasil joga em qualquer estádio do mundo. O Brasil não tem problema em jogar em lugar nenhum. Mas, por outro lado, antigamente, isso eu falo quando eu era garotão, né? Que o Brasil jogava os amistosos aqui no Brasil. Isso não acontece mais por interesses comerciais, a gente até entende, né? Os caras compram um pacotão lá. Mas isso também faz falta, né? Essa coisa da seleção jogar aqui no Brasil. Faz, cara. Faz e muito, né? Antigamente você via também muito mais jogadores do país sendo convocados do que hoje, né? Hoje em dia são pouquíssimos. Pouquíssimos. Um ou outro, e olha lá. Convocado aqui no treino, mas na hora de jogar mesmo, na hora da seleção, na hora da Copa lá, é só estrangeiro. Antigamente era metade, né? Mas hoje não, hoje mudou muito. Hoje... na verdade, e eu falo isso, sabe por quê, cara? A gente vê assim, ó. Outro dia, eu não sei, talvez tenha sido o Neymar que tenha falado isso, eu sou péssimo para lembrar, mas ele falou justamente que as pessoas não dão mais importância para a seleção, para os jogos da seleção. E, poxa, a seleção mobilizava o país de uma maneira absurda, né, cara? Mas mudou muito. O que eu acho é que tentaram colocar um futebol brasileiro como futebol europeu, né? Muitas regras, um futebol bonito, estádio bonito, né? Entrando os dois times juntos. Mas esquece que aqui é Brasil, né? A cultura é outra. A cultura é outra, o pensamento da galera é outro. Eu, quando fui pra Alemanha, o time perdia, os caras batiam a palma. Falava, caraca, cara. Esse povo tá louco, pô. Tá maluco. O Ronaldinho foi aplaudido de pé. Aí, pelo Real Madrid, quando ele tava no Barcelona, fez um jogo. Foi, né? Foi sensacional, ele foi aplaudido. Mas aquele jogo ele tinha que aplaudir mesmo, né? Você viu? Mas se aqui xingava ele, cara. Aqui no Brasil. Ia meter 4, ele não ia sair passar no vestiário, laranja. Igual que não é, não? Claro. São essas coisas que a galera tem que... Aqui na Europa. Uhum. Eu penso pelo menos assim que isso faz falta no Brasil. Porque onde você começou a jogar onde? Onde é que você lembra onde é que você deu seus primeiros chutes? Que lugar que era? Lá no Terrão, lá na Bahia. Isso não faz falta, porque eu vejo assim, ó, garotada com 5, 6 anos treinando um futebol sintético, cheio de regrinhas, toca, devolve. Eu até entendo que tem essas escolinhas aí, mas não sei, né, cara? Mas esses campos de várzea estão acabando. Né? Antigamente tinha campo em qualquer lugar, hoje não tem mais. E outra coisa, a violência cresceu demais. Não dá para deixar a molecada em qualquer lugar. Não dá para você deixar seu filho em qualquer lugar. Mudou muito. Então, eu acho que por isso que as crianças hoje, os pais, né, principalmente, colocam em escolinha até para poder proteger a molecada. Antes da gente encerrar, vem cá, entra aqui. O Neto só disse que vai aparecer no enquadramento. Olha aí, todo mundo fantasiado. Olha aqui, tá aparecendo aí? Camisa bonita. Não é camisa, é manto. Camisa é outra coisa. Eu dá até vontade de tocar. Nem um pouco. Ô, Júnior, uma coisa. Tirando seleção, porque seleção é totalmente diferente, né? E tu é Flamengo, mas mesmo que não fosse, eu acho que isso vale para todos, essa pergunta. Estar no Maracanã lotado, com a torcida gritando assim, eu acho que não tem nada igual, né? Tá louco. Não tem nada igual, né? Quando gritava meu nome, eu queria... Na época, eu falava, não vai passar nada aqui.
Arrepiava. É muito legal, né, cara? Pô, cara, eu não sei nem o que é. Como eu explico isso pra vocês. Quando começava a gritar meu nome, eu me arrepiava, parecia que vinha a força de não sei de onde, cara. Eu corria mais, eu dava mais um carrinho, As primeiras vezes, assim, deve ser um negócio assim, dá vontade de chorar, certo? É emocionante demais, né? Sei. Eu não sei assim, porque você vai acostumando, né? Uhum. Você vai jogando ali e tal. Antigamente a gente fazia muita preliminar do profissional, né? A gente já vai se acostumando com aquilo. Então né? você ia acostumando com o Maracanã. Chegava no segundo tempo do nosso jogo, o Maracanã já estava cheio. A galera ia ver a gente, chegava mais cedo. Hoje não, hoje não bota a molecada pra jogar. Não. Ô, Júnior Baiano, você falou agora há pouco que hoje em dia todo mundo tem o seu smartphone, né? E, pô, jogador de futebol tem milhões de seguidores. Quando você jogava, certamente você ouvia na imprensa algumas coisas que não correspondiam à realidade a seu respeito. Isso deve ser muito irritante. Hoje em dia o cara vai lá e já responde na hora, o cara é mentiroso. Tal. Como é que era lidar com isso aí na época, cara? Eu na verdade, eu era um cara muito extremamente tímido, não é? Eu não gostava de dar entrevista, eu era tímido mesmo, ficava com vergonha, ia conversar com alguém, ficava com vergonha na hora da entrevista, eu ficava com muita vergonha. E a galera no Rio achava que eu era metido. Ah, fazia confusão. O cara não fala com ninguém. Então os caras sentavam a madeira em mina. Uhum. Eu ficava com raiva, mas também não... Eu ficava puto da vida. Uhum. Mas também chegava no outro dia, ele ia querer falar comigo, eu não falava com ele. Já que eu tenho a fama, pô, vamos... Você tá entendendo? Claro. Essas coisas, eu ficava feliz quando eu entrava no estádio e a torcida gritava meu nome alto pra caramba, aí eu ficava feliz. Falava, então ele tá errado, não sou eu não. Legal. Mas tirando isso... Gente, amanhã, Júnior Baiano, sábado, na inauguração da primeira etapa, né, do Estádio Municipal de Araquari. Eu esqueci o nome do homenageado. Djalma José da Quem que Conceição. foi Djalma José Djalma da foi Conceição? 5 vezes vereador. Foi o cara que mais foi vereador na cidade e foi campeão pelo 7 de setembro, nosso clube da cidade, em 1968, na primeirona aqui de Joinville. Jogava bola. Eu fui vereador com ele, um grande parceiro, ele morreu em 2010. E a gente queria fazer uma homenagem legal. E não tem homenagem mais legal do que o esporte. Não tem um estádio, é algo maravilhoso. Amanhã a família dele vai estar lá muito feliz. Caramba, cara. Amanhã, hein? 4 horas da tarde, Júnior Baiano, Marcelinho Carioca, Atirson Neto. Ajuda aí. Popó. O Popó vai jogar? Ele sabe joga jogar muito, bola? ele falou que joga muito. É? Falou que joga muito. Eu não fui temar com ele. Não, é melhor não. Né? Se ele tá dizendo... O Edinho também vai jogar. O Edinho vai jogar. Ei, sabe qual era o time do Jamico? Hã? Sabe qual era o time do Jamico? Botafogo. Eu só posso respeitar. Botafogo. É uma coisa fora de série. Júnior, olha que legal. Júnior Baiano, um cara de Copa do Mundo, jogou nos maiores clubes do Brasil. Muita humildade, muito obrigado por ter. Acabou de descer, né? Olha só como o cara é legal. Ele voo foi Rio, Curitiba? O voo foi Salvador, Rio. Caraca, Curitiba. Veio de Salvador. Eu tava em Salvador. Olha só, cara, o cara quebradaço, tá? Chegou aqui, veio de carro, quantos quilômetros dá? 120 quilômetros e vem aqui conversar com... Cara, muito obrigado mesmo, cara, obrigado mesmo. A gente fica feliz de saber que um cara como você se coloca à disposição para falar conosco aqui. Eu que agradecer mais uma vez aqui ao prefeito, a você também, cara, porque você é um cara simpático, bom de papo. Torce para um time legal. Parabéns. Não, que pena que você é Botafogo. Mas ainda há tempo de mudar. Não. Nenhuma chance. Obrigado. Deixa um dia, assim, se permita torcer pelo Flamengo. Tu nunca mais volta. Não precisa me permitir. Não é assim, Júnior? Se for, não volta mais. Gente, muito obrigado. Podcast aqui do Grupo Marca hoje, muito legal. O prefeito Clenilton Pereira de Araquari. Volto a dizer, a cidade que mais cresce em Santa Catarina e não cresce por acaso não, viu? E, inclusive, agora o que cresce também são os gols do Júnior Baiano pelo Flamengo. Hoje descobrimos que ele passou o Juan. O Juan vai pedir um jogo extra. Passei sem jogar. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal.